Olá, prontos? Preparados para encarar a realidade espiritual de frente? Neste caso, sem rodeios, me acompanhe justamente através da leitura do livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, aonde está escrito: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. A pergunta que se levanta é: quem exatamente é esta estrela da manhã, filha da alva? Quem exatamente é essa estrela da manhã que foi atirada por terra? Quem exatamente é essa estrela da manhã que debilitava as nações? Você sabe a resposta? Não? Veja bem, estamos falando justamente de Cristo, que por sua vez é uma representação da lei, que por sua vez é a palavra que é o verbo. Prova disto é que no livro de Apocalipse capítulo 22, versículo 16, disse-lhe Jesus: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A estrela da manhã é justamente Cristo, meu amigo. Prova disso aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Disse-lhe Jesus: Eu sou a luz do mundo. Ou seja, Cristo é a estrela da manhã, o sol que ilumina o mundo, que por sua vez é a lei de Moisés, pois a lei de Moisés é quem era a luz do mundo, que estava guiando o ser humano aqui na terra. Prova disso aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz: O qual nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Por isso a estrela da manhã, que é a lei, foi atirada por terra, pois a lei de Deus estava debilitando as nações. Não da letra, mas do espírito, disse Paulo, porque a letra mata. A letra é justamente o verbo, que é Deus. Deus é uma representação da lei humana, descrita nas Escrituras. Por isso que Deus ele mata nas Escrituras, pois é uma representação da justiça humana. Por isso que no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 39 diz: Veja agora que eu sou, e Deus nenhum há além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Ninguém escapava da lei de Moisés, ninguém escapava do verbo, pois o verbo é justamente a palavra que está na nossa boca, ou seja, é a justiça da carne. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Por isto que a lei teve que ser atirada por terra. A lei foi abolida para ser estabelecida a justiça do Espírito, e não mais a justiça da carne. Pois a justiça da carne é o verbo, que é a palavra, por isso que diz que o verbo se fez carne. Quem se fez carne foi a palavra. Em outras palavras, a palavra é o verbo que é o homem. O homem é o Deus deste mundo. Pois neste mundo é a palavra do homem que é a justiça. Prova disto é que no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz: A morte e a vida estão no poder da palavra. Veja bem, se o verbo de fato fosse o Deus verdadeiro, então qualquer palavra seria Deus. Prova disso aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Bom, se a palavra está com o homem, então a palavra é o homem, que é o próprio Deus. Por isso que Deus mata neste lugar, porque este Deus é justamente o homem. E como o homem milita contra o espírito, podemos entender perfeitamente que o homem é um falso Deus. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne. Toda carne é falso Deus neste lugar. Porque no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 6 a 8, diz: Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Mas que diz: A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está junto de nós, sim, a palavra está aqui na nossa mente. E a nossa mente é o reino dos céus, aonde Deus habita. Por isso diz as Escrituras que nós somos o templo de Deus, porque o Deus descrito pelas Escrituras é a palavra, e a palavra se encontra na nossa mente. Em outras palavras, podemos entender que a mentalidade da carne é o Deus deste lugar. Por isto que a lei trouxe a morte, pois o ministério da morte que foi gravado sobre pedras.
O ministério da morte é justamente o ministério da palavra, o ministério do verbo, pois a justiça da carne foi estabelecida neste lugar, no lugar da justiça do Criador, e desta forma os seres humanos passaram a adorar a criatura, no lugar do Criador. Os seres humanos se tornaram Deus neste lugar. Eles estão assentados no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Em outras palavras, o verbo assumiu o lugar de Deus, pois o verdadeiro Deus não é a palavra, nada tem a ver com o verbo, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E disse Paulo, mas que diz, a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. A palavra que está na nossa boca, no nosso coração, na nossa mente, não é Deus, pois Deus não é a palavra, Deus é um espírito. Repito, Deus é espírito, não palavra. O corpo é criação da palavra, não criação de Deus, pois não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Se os filhos da carne não são filhos de Deus, como exatamente que o verbo se fez carne? Não se fez. Este verbo é o falso Deus deste lugar. Por isto, meu amigo, você precisa refletir sobre tudo que você aprendeu, pois no livro de Filipenses capítulo 3, versículo 19 diz, o fim destas pessoas é a perdição, o Deus dela é o estômago. Os seres humanos querem satisfazer a gula. Desta forma podemos entender que é uma representação de um Deus. Tudo aquilo que você quer agradar, tudo aquilo que você quer satisfazer, acaba se tornando um Deus para você. E no livro de Gênesis diz, o teu desejo será contra ti, a ti, porém, cumpre dominá-lo. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seres humanos receberam o verbo, sim, o Deus deles, a palavra, que é a lei, eles receberam. Mas o Espírito de Deus, eles não receberam. Eles receberam justamente a palavra, que é o verbo, que se fez carne. A justiça da carne, a justiça humana, eles receberam. A justiça do Espírito, não. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Se você ainda não recebeu o Espírito de Deus, você não é templo do Deus Altíssimo. Você precisa receber o Espírito de Deus para se tornar morada do Deus Altíssimo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. Quem se fez carne foi o verbo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O verbo é justamente a carne que é Deus em manifestação neste lugar. Mas este não é o Deus verdadeiro, por isso você precisa nascer de novo, nascer do Espírito, nascer do alto. Deus é um Espírito, não carne. A carne não é Deus, senão uma ilusão deste lugar. Por isso que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito para então os seres humanos serem criados. Não estamos falando do primeiro nascimento, pois necessário vos é nascer de novo. Quando o Espírito de Deus vem sobre o ser humano, então este nasce pela segunda vez, então passa a ser de fato Deus em manifestação neste lugar. Mas enquanto isso não vem acontecer, quem é Deus através do corpo é justamente a palavra que é o verbo. E o verbo não é Deus, pois a palavra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito é a vida do homem. A palavra que se encontra na mente é a própria morte, pois este é o corpo da morte, pois a mentalidade da carne é inimiga do Espírito. Então, essa mentalidade da carne, que é a palavra, que é o verbo, como poderia ser Deus se é inimiga do Espírito? O Espírito é o verdadeiro Deus. E os seres humanos têm adorado a criatura no lugar do Criador, pois foi o verbo que se fez carne. Toda a carne é apenas a palavra, é apenas a imaginação da mente humana. Pois a imaginação, que é a palavra, assumiu um corpo para nos enganar neste lugar. Reflita junto comigo. Este corpo que é minha imaginação, que é a palavra, que é o verbo, criou, para apenas me convencer desta realidade. Através dos sentidos do corpo, da ilusão, eu passo a crer na ilusão da imaginação pelos sentidos do corpo.
Ou seja, a palavra está me enganando, pois eu não sou o corpo, pois os seres humanos são justamente o Espírito de Deus. Mas, neste lugar, infelizmente, nós somos apenas a palavra, que é a imaginação que está aqui na nossa mente, que é totalmente oposta à realidade do Espírito. Neste caso, o Deus deste lugar é justamente a criatura, e não o Criador.